Você olha para sua estante, para todos os seus livros, mas nenhum parece te chamar a atenção. Você até quer ler, você olha todas as capas, os títulos, mas nenhum deles parece te convidar para aquele momento da leitura, nenhuma história parece tão interessante assim. E aí você pensa: acho que eu não quero ler. Será que é falta de vontade de ler? Ou será que você só está cansada demais para escolher? Talvez o que falte para você é um critério simples para escolher o livro certo para esses momentos em que você está cansada demais. Depois do trabalho, depois de um dia cheio, no meio de uma rotina estressante. Então, hoje eu quero te ajudar com isso. Que livro pegar quando a gente está cansada demais, sem energias, sem vontade de pensar? Se você é nova por aqui, eu sou a Ju, sou mãe de dois, profissional, dona de casa e apaixonada por livros. Nesse canal a gente conversa sobre a leitura dentro de uma rotina possível, uma rotina real, não a rotina perfeita, silenciosa, um café quentinho e uma estante arrumada. Uma das coisas que mais impedem a gente de ler não é só a falta de tempo. Já falei um pouco sobre isso aqui no canal. Às vezes a gente escolhe o livro errado para o momento errado. Tem livros maravilhosos, mas que não são para a gente ler naquele momento. Tem livros que são densos demais para o nosso nível de cansaço. Livros que não são para aquela fase da nossa vida. E se a gente insiste, às vezes a gente pode se sentir desmotivada a continuar a leitura e a continuar a tentar ler até outros livros. Quando a gente entende isso, a nossa escolha fica mais leve. Você não precisa se obrigar a ler o livro ideal, o livro que todo mundo está lendo, o livro que todo mundo considera um clássico. O que você precisa é encontrar o livro que é possível para você hoje. A primeira coisa que me ajuda muito é pensar assim: quando eu estou sem energia, o livro ideal não é o mais importante da minha estante, mas é aquele que é mais fácil de começar. Eu não vou precisar de um grande esforço. Às vezes eu só quero me distrair. E aí, talvez, a opção, nesses momentos, é um romance leve, um livro de contos, um livro de crônicas, uma história que te prende fácil, sem exigir muita coisa de você. Isso não quer dizer que esse tipo de literatura é inferior, não é. Só que significa que naquele momento o que você precisa não é transformar a leitura em mais uma tarefa, em mais uma atividade. Naquele momento o que você precisa é simplesmente um livro que vai te ajudar a descansar, a relaxar. Nem toda leitura nossa precisa virar uma produção, estudo, um resumo, uma resenha, um artigo. Às vezes você quer simplesmente ler para passar o seu tempo, para distrair. E ainda que seja uma leitura que está te ensinando alguma coisa, você não precisa sair dessa leitura com uma grande conclusão. É simplesmente uma leitura. E tem fases da nossa vida que a gente precisa simplesmente ler alguma coisa, não ler para compartilhar com alguém. A gente precisa ler para a gente também. A segunda dica, ela parece meio boba, mas ela funciona. Quando a gente está muito cansada, a gente pode escolher um livro que tem capítulos curtos. E aí eu sugiro para você um livro de contos ou de crônicas, que são capítulos independentes. Você pode ler um capítulo hoje, outro amanhã. São histórias curtas, normalmente são divertidos, né? Então você relaxa, descansa e fecha o livro e continua amanhã, sem problema nenhum. E aí, se você lê um capítulo, termina, você sai com aquela sensação de conseguir terminar um capítulo, por mais curto que ele seja, você terminou. Essa sensação de realização, ela é importante para que a gente coloque ali mais um tijolinho na construção do nosso hábito de leitura. Talvez um livro com capítulos grandes, com um tema denso, seja super interessante, super importante, mas ele não vai te dar aquela vontade de continuar no dia seguinte. E aí ele não vai estar te ajudando a desenvolver o seu hábito de leitura, ele vai te atrapalhar, na verdade. Sua meta, quando você está desenvolvendo o hábito de ler e lendo para descansar, não é impressionar ninguém. Ninguém precisa validar o que você está lendo. A meta é você relaxar. É você continuar, se divertir, aquilo ser
gostoso para você. E aí eu preciso te lembrar de uma coisa muito simples. Você tem autorização para reler. Sério, você pode reler os seus livros favoritos. Às vezes a gente fica com essa sensação de que a gente sempre tem que estar lendo uma coisa nova. Ai, tem muitos livros no mundo, não vou conseguir ler tudo. Não. Eu mesma compro mais livros do que eu consigo ler. Inclusive parei faz um tempo porque não cabe mais na minha casa. Mas já reli e constantemente releio alguns livros que são os meus favoritos. Esses dois aqui são os meus campeões de releitura. Orgulho e Preconceito e O Mundo de Sofia. A situação. Esses livros são histórias que eu já conheço, que eu já li, que eu já sei o que esperar, eu já sei o final. Mas, às vezes, o que a gente precisa é exatamente desse caminho que a gente já trilhou. Às vezes, uma releitura é como visitar uma amiga. Você já conhece todas as características dela, o jeito dela, como ela fala, o que ela pensa. E às vezes o que você precisa é exatamente disso, desse caminho conhecido, desse lugar aconchegante, só para você chegar e ficar, não de explorar um caminho novo. Então, quando você estiver diante da sua estante, num dilema, sem conseguir escolher qual livro ler, tenta pensar, tem algum livro aqui que eu já li, que eu gostei muito e que eu gostaria de ler? Às vezes é uma boa forma de reacender essa chama, né? Esse prazer pela leitura. Se você, assim como eu, gosta de incluir a leitura bíblica na sua rotina, você sabe que quando a gente está muito cansada, a leitura bíblica é uma das primeiras coisas que a gente deixa de lado, não é mesmo? Às vezes, quando a gente está muito cansada, a gente não consegue terminar o plano de leitura, consegue ler um capítulo só. Às vezes, você conseguiu ler, mas você não conseguiu anotar nada. Mas, aquele possível para aquele dia é o que importa. Talvez um salmo, um capítulo do livro de Provérbios. Você não precisa abandonar a leitura bíblica porque você não conseguiu seguir o plano perfeito. Eu já falei, inclusive, sobre isso aqui no canal. Às vezes, hoje, um salmo já é um começo. Não como uma desculpa para fazer as coisas de qualquer jeito, para fazer a leitura bíblica de qualquer jeito, mas para continuar, para seguir em frente. Agora me conta aqui nos comentários, quando você está muito cansado, você prefere pegar um livro que você já conhece ou você prefere escolher uma leitura nova? Se esse vídeo te ajudou, já se inscreve aqui no canal. Pretendo trazer bastante informação e dicas sobre como a gente desenvolver e manter esse hábito da leitura. Obrigada por ficar até aqui. Vou deixar aqui no final o link para os vídeos sobre leitura bíblica e sobre como ler mais mesmo sem tempo. E no próximo vídeo a gente continua conversando sobre livros dentro da nossa rotina real. Te vejo lá. Tchau!